Salve, rapaziada, boa tarde a todos. Vídeo de quinta no ar e hoje falaremos sobre os vexames das equipes brasileiras em mundiais de clubes. Tem um que vocês já lembram, né? Logo na hora do título vocês já lembram, porque tá fresquinho na memória de todo mundo, que é a eliminação do Flamengo na semifinal do Mundial. Mas e além desse vexame do Flamengo, tiveram outras equipes brasileiras que acabaram decepcionando torcidas ou até admiradores. Às vezes a pessoa não é rival da equipe, aí fala, vou torcer para a equipe brasileira. Será que tiveram muitos vexames nesse nível em mundiais de clubes? Quantos brasileiros acabaram envergonhando sua torcida? Envergonhando é uma palavra meio forte, mas enfim, vamos com essa. Antes de mais nada, se inscreva no canal, curta o conteúdo também, se curtiu o vídeo, falando dessa vez sobre os vexames brasileiros em mundiais. E é isso, muito obrigado a todos pela audiência e continuem fortalecendo o projeto do R-City. E o Mundial, nessa maneira que foi criado, ele foi criado em 2005. Antes disso, era apenas a final entre europeu e sul-americano, um jogo único, então todos já chegavam para disputar a final. Não tinham equipes da Ásia, equipes da África, da Europa. No ano 2000, que o Corinthians foi campeão mundial no Rio de Janeiro, tinham mais equipes, então era um formato parecido, mas não era igual o que foi disputado a partir de 2005, que o São Paulo se tornou o campeão do mundo pela primeira vez nesse formato, com semifinal e final para as equipes sul-americanas. Então, já foram disputados 17 mundiais dessa maneira, e em 11 oportunidades tinham equipes brasileiras, mais da metade de mundiais de clubes, algum brasileiro estava representando a América do Sul. E então 11 equipes brasileiras estavam já no Mundial de Clubes nessas oportunidades. E em 4 oportunidades os brasileiros acabaram sendo eliminados na semifinal. Então, de 11 disputas de equipes brasileiras, em 4 a equipe brasileira caiu na semifinal. Chega perto da metade, é um número alto, um número que futebol sul-americano, que é por muitos considerado a segunda maior potência do futebol no planeta, é muita eliminação na semifinal, porque a grande espera de Mundial de Clubes é entre europeu e sul-americano. Então, em algumas oportunidades, as equipes brasileiras acabaram dando esse vexame. Eu considero vexame, principalmente alguns jogos que a gente vai falar por aqui. Tem alguns que eu acho que não é vexame e tem outros que eu já acho que é. Esse primeiro eu considero vexame. Internacional e Mazembe. Pela primeira vez, uma equipe brasileira era eliminada na semifinal do Mundial e foi o Inter de Porto Alegre. O Inter, que havia sido campeão do mundo em 2006 contra o Barcelona, chegou novamente para a disputa do Mundial de 2010 e a semifinal foi contra o Mazembe e o Inter perdeu por 2-0. Mazembe, para quem não sabe, é uma equipe do Congo que não tem representatividade alguma no futebol. Essa equipe do Mazembe tinha 9 jogadores do Congo, um da Zâmbia e um da Guiné Equatorial. Então, não era uma equipe que tinha um forte investimento, que tinha jogadores de todas as partes do mundo. Na equipe titular tinha jogadores do Congo, do Zâmbia e da Guiné Equatorial. Então, para mim, esse já é um vexame gigante por parte do Internacional no ano de 2010. Para quem não acompanhou, não viu nem melhores momentos dessa partida, o Inter pressionou, o Inter chegou muito e perdeu muitas oportunidades. O Kidiaba, ficou famoso, inclusive, esse goleiro depois desse jogo, principalmente,
ele fez boas defesas. O Rafael Sobis, que está na imagem, perdeu uma oportunidade clara de gol quando estava 0-0 ainda. Então, são detalhes em uma partida como essa eliminatória, em um jogo único, que faz toda a diferença. Uma grande noite do Kidiaba e uma má atuação, uma má noite dos jogadores ofensivos do Internacional. E o Mazembe acabou marcando em contra-ataques, marcou com Cabangu e Caluituca. Mas o nome do jogo acabou sendo Kidiaba. Kidiaba, que todo mundo lembra, essa comemoração característica dele. Parecia aquela dancinha dos havaianos, né? Vem que vem que vem quicando. Então, ele fez isso lá em 2010 e nem conhece os havaianos aqui do Brasil. O cara é do Congo, ele era o goleiro da seleção do Congo e o goleiro do Mazembe. E acabou mudando o jogo, mudando a história desse Mundial de Clubes e chegou à final do Mundial de Clubes contra a Inter de Milão. O Mazembe não conseguiu vencer a Inter de Milão, mas entrou para a história eliminando uma equipe sul-americana. Ainda quando estava 0-0 para o Mazembe, o Inter perdeu boas oportunidades, perdeu chance clara com o D'Alessandro, perdeu boa chance com o Juliano. Juliano, que hoje está no Corinthians, finalizou uma bola e o Kidiaba fez uma defesaça. Então, não era o dia do Internacional, mas esse eu considero um grande vexame pelo baixo investimento do futebol do Congo, por não ter nenhum jogador representativo, um grande jogador. O Inter estava numa péssima noite e tudo para o Mazembe deu certo, principalmente os contra-ataques que acabaram saindo os gols da equipe do Congo. Em 2013, outro vexame, 3 anos depois do primeiro vexame de brasileiros em mundiais de clubes. Em 2013 foi a vez do Atlético Mineiro, o Atlético que havia sido campeão da Libertadores pela primeira vez, chegava à disputa de um Mundial pela primeira vez também, e muita expectativa da torcida atleticana. Ronaldinho Gaúcho, Jô vivendo uma grande fase, era uma grande equipe, e o Atlético Mineiro acabou decepcionando demais. Perdeu na semifinal para o Raja Casablanca. O Mundial de 2013 foi no Marrocos, então o Raja Casablanca ele representava o país sede, o Marrocos, e venceu o campeão da Libertadores. Venceu por 3-1. O Raja ele abriu o placar com Iajur e o Atlético ainda empatou com o Ronaldinho Gaúcho. O Atlético estava chegando mais, mas o Atlético estava numa péssima noite em quesitos de finalização. Chegava no ataque, tocava bem a bola, mas na hora de finalizar, não teve uma finalização perigosa nessa partida, exceto a cobrança de falta, que foi o gol de empate do Ronaldinho Gaúcho pelo Atlético Mineiro. Depois disso, o Atlético seguiu sua pressão, o que geralmente acontece das equipes sul-americanas, mas no contra-ataque os marroquinos estavam afiados e aos 39 minutos o Mutuali acabou empatando de pênalti, cobrou a penalidade, o Hever acabou cometendo o pênalti, ele cobrou e superou o goleiro Vitor, e já no finzinho do jogo, nos acréscimos, o Mabidé marcou o terceiro gol e acabou com o sonho do Galo lutar pelo título mundial. Eu até anotei as escalações, eu vou voltar para falar do Inter depois. A escalação do Galo nesse jogo histórico negativamente para o Atlético, era com Vitor, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Hever e Lucas Cândido, Pierre, Josué, Ronaldinho e Diego Tardelli. E no ataque, Fernandinho e Jô. Então era um bom time do Atlético Mineiro, o time campeão da Libertadores, a base principal da Libertadores. E o Inter, que eu acabei passando batido aqui, não falei, era com Renan, Ney, Bolívar, Índio e Kleber. Guinha Azul, Matias, Tinga, D'Alessandro e a dupla de ataque com Alexandro e Rafael Sobis. Então também um bom time esse do Internacional. D'Alessandro, ídolo do Inter até hoje. O Tinga tem um respeito muito grande pela torcida do Internacional, Rafael Sobis também, Alexandro, fazedor de gols, mas não foi capaz de superar
o Mazembe, assim como o Atlético Mineiro não superou o Raja Casablanca. Raja Casablanca que tem até musiquinha relembrando esse jogo. Obviamente, para o Raja, a partida foi histórica. Tá aí os jogadores do Raja Casablanca comemorando também o gol, agradecendo. Enfim, foi uma partida que ninguém esperava o resultado. E um fato interessante foi no final do jogo, os jogadores do Raja Casablanca pegando tudo que era possível do Ronaldinho Gaúcho, chuteira, meião, camiseta, calção, pela idolatria que o Ronaldinho Gaúcho tem no futebol mundial. Então, engraçado, companheiros de profissão, mas enfim, idolatrando o ídolo Ronaldinho Gaúcho, que eles haviam superado naquele momento, venceram o Ronaldinho Gaúcho, mas não deixaram a idolatria de lado e reverenciaram o craque do Atlético Mineiro. Depois disso, 7 anos depois foi acontecer um outro vexame brasileiro. E foi um vexame do Palmeiras, vexame do Verdão. Palmeiras que chegava para a disputa do Mundial, Palmeiras que tinha disputado o último Mundial em 99, quando tinha conquistado a Libertadores pela primeira vez. E 21 anos depois, o Palmeiras voltava para a disputa e, quem sabe, tentar lutar pelo título mundial. Mas esse confronto é o que eu falei que eu até passo um pano, não considero tanto vexame. É que eu estou falando aqui sobre os brasileiros que foram eliminados na semi, que não é o esperado por ninguém. Então, o vexame do Palmeiras foi contra uma equipe mexicana, foi contra o Tigres. Todo mundo sabe do investimento que tem no futebol mexicano, o quanto o México investe no futebol. Tanto que esse jogador aí que está comemorando o gol, o Tigres venceu por 1-0 nessa semifinal, é o Gignac, jogador francês. Então, pô, um time mexicano trouxe um bom atacante, que ele é um ótimo atacante francês, e que estava disputando a liga principal da França, ganhando em euro, ganhando muito dinheiro, e o México consegue pagar esses altos salários. Muitos jogadores brasileiros jogam lá, inclusive, porque vale muito a pena. E o Palmeiras, além disso, do México ser um futebol que tem bastante investimento, tem bons jogadores, é um futebol competitivo, o Palmeiras ele tinha acabado de ganhar a Libertadores, fazia uma semana. Para quem não lembra, em 2020 estava rolando a pandemia, era o primeiro ano de pandemia, então acabou tendo muito atropelamento ali de calendários, então acabou a Libertadores e já começou o Mundial já em 2021, né? O Mundial de 2020 foi disputado em 2021. Então o Palmeiras não teve tempo de comemorar o título da Libertadores, o Palmeiras não teve tempo de se preparar adequadamente para o Mundial, e o Tigres foi melhor durante toda a partida, mereceu vencer, o Palmeiras teve boas oportunidades, mas as principais chances da partida acabaram sendo do Tigres. O Everton fez ótimas defesas, as principais defesas do jogo foram do goleiro palmeirense, então mostra que o Tigres foi superior durante toda a partida, e aos 9 minutos do segundo tempo nessa partida, o Luan acabou cometendo um pênalti, e o Gignac, jogador aí que está comemorando o gol, ele cobrou o pênalti, o Everton quase pegou, ele escolheu o canto, a bola triscou no dedo dele, mas acabou morrendo no fundo das redes, e o Palmeiras acabou sendo eliminado na semi do Mundial de 2020. E uma curiosidade, dessa vez tinha um brasileiro do lado adversário, porque quando o Inter foi eliminado pelo Mazembe, não tinha nenhum brasileiro no adversário, e quando o Atlético Mineiro foi derrotado para o Raja, também não tinha um brasileiro. Nessa equipe do Tigres tinha o Rafael Carioca, que já jogou no Vasco, no Atlético Mineiro, estava do lado do Tigres, da equipe mexicana, e foi o jogador que sorriu. Foi o único brasileiro que pôde sorrir naquela noite, o único que saiu feliz porque o Palmeiras estava eliminado. Obviamente, muitos brasileiros aqui no Brasil ficaram felizes com a eliminação do Palmeiras. E o Palmeiras, para essa partida, estava escalado com Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Vinha. Danilo, Gabriel Menino, Zé Rafael e Rafael Veiga.
e a dupla de ataque com Luiz Adriano e Rony. Poucos jogadores saíram desse elenco do Palmeiras. O Vinha saiu, o Danilo e o Luiz Adriano. Então o Palmeiras mantém o esqueleto, até por isso também vem tendo sucesso até hoje, conquistando títulos, porque é um time que vem se mantendo tendo poucas mudanças, os principais jogadores vêm se mantendo. E por último, e não menos importante, o último brasileiro eliminado em mundiais é o Flamengo. O Flamengo foi eliminado no Mundial desse ano, no Mundial de 2022, que foi disputado nesse ano de 2023, agora no mês de fevereiro. E a equipe comandada pelo recém-contratado Vitor Pereira, que chegou com muita polêmica no Flamengo, acabou sendo eliminado e perdeu por 3-2 a partida de semifinal contra os árabes do Al Hilal. O Al Hilal abriu o placar logo aos 5 minutos do primeiro tempo, ducha de água fria para o Flamengo, que tomou um gol no início da partida. Mas o Flamengo acabou empatando no primeiro tempo com o Pedro. Mas no final do primeiro tempo teve um divisor de águas nessa partida. E o divisor de águas foi a expulsão do Gerson. O Gerson que durante o primeiro tempo ele tomou um cartão amarelo bobo por cavar um pênalti, tentar cavar um pênalti. O árbitro não caiu na dele e deu um amarelo. E no finzinho do primeiro tempo ele cometeu um pênalti, tomou o segundo amarelo e foi expulso. Então, por um lance anterior infantil da parte dele, um jogador experiente tentar cavar um pênalti hoje com VAR, com tanta... Com a tecnologia ao lado da arbitragem, um cara tentar fazer isso é até um pouco de falta de inteligência por parte do jogador. E o Flamengo jogou um segundo tempo inteiro em uma partida de Mundial de Clubes com um jogador a menos. E faz toda a diferença, fez toda a diferença. Primeiro porque com o pênalti cometido do Gerson, o Aldo Alçari marcou o gol de pênalti, foi o que marcou 2 gols na partida, os 2 gols de pênalti. Foi para o segundo tempo com uma boa vantagem, foi tranquilo para o segundo tempo, porque sabia que tinha um jogador a menos e teria mais condições de controlar o jogo, porque o Flamengo teria que correr mais atrás da bola para tentar recuperar, e com um jogador a menos o cansaço seria muito maior. Então, mudou todo o panorama, tudo que o Vitor Pereira tentou planejar, tudo que foi planejado para essa partida acabou indo por água abaixo com a expulsão do Gerson. E no segundo tempo, o Luciano Vieto ele acabou ampliando o placar para os árabes, marcou 3-1, e ali praticamente o Flamengo dava adeus à disputa do Mundial. Lembrando que o primeiro gol também do Al Hilal foi de pênalti. O Mateuzinho acabou cometendo um pênalti nesse início de jogo, e o Aldo Alçari fez o primeiro. Então ele fez 2 gols na primeira etapa, um no começo do jogo, no começo do primeiro tempo, e um no final do primeiro tempo. E o Luciano Vieto, jogador argentino, marcou o terceiro gol com bola rolando na etapa final. E o Pedro ainda diminuiu o placar nos acréscimos, quando o Flamengo foi naquele desespero para o ataque, mas já era tarde. Flamengo eliminado na semifinal do Mundial, Flamengo com baita de um investimento, Flamengo que investe pesado a cada ano que passa para reforçar seu elenco. O Gerson foi um desses reforços de peso para a temporada 2023 e acabou deixando o Flamengo na mão por até uma infantilidade pelo primeiro cartão amarelo que ele tomou durante a partida. E o Flamengo, nesse jogo trágico para a torcida flamenguista, foi com Santos, Mateuzinho, Léo Pereira, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, e Pedro e Gabigol. Olha, de todos esses times que a gente falou que foram eliminados, esse do Flamengo, na minha opinião, é o melhor time. De nomes, de peças, o Flamengo é o melhor. Deve um pouquinho no setor defensivo, mas no setor ofensivo é um baita de um time, é uma seleção que o Flamengo tem, mas, enfim, o Al Hilal acabou superando. São ocasiões do jogo, esse jogo eu considero um vexame por parte do Flamengo. É aquele papo, né? Não tem mais bobo no futebol, realmente, é verdade, não tem equipe mais
mas boba no futebol. Porém, o Flamengo, com o investimento que tem, com os jogadores que tem, não pode perder um jogo desse. Principalmente da forma que foi. Eu considero a expulsão do Gerson um divisor de águas no jogo. Muito infantil, um jogador da experiência do Gerson, do quilate do Gerson, ser expulso da maneira que foi, principalmente pelo primeiro cartão amarelo. O segundo, no pênalti, acontece, é uma ocasião do jogo. Agora, tomar um cartão por tentar cavar um pênalti, aí é infantilidade demais e custou muito caro para o Flamengo. E para você, qual que é o maior vexame? O do Internacional em 2010 contra o Mazembe, em 2013 do Galo contra o Raja Casablanca, em 2020 Palmeiras contra o Tigres, ou em 2022, que foi disputado em 2023, do Flamengo contra o Al Hilal. Para mim, o maior vexame foi o do Inter, foi o primeiro, porque é uma equipe do Congo, é uma equipe sem expressão alguma no futebol, com jogadores também de países muito limitados no futebol. Então, para mim, esse é o pior vexame, é o do Inter, é o primeiro. E na sua opinião? Comente aqui a sua opinião. Qual foi o maior vexame no seu ponto de vista? Se você acha que hoje em dia o futebol está mais nivelado em todas as partes do mundo, porque ultimamente está tão comum o Brasil cair para equipes de nível que para muitos é inferior ao nível sul-americano. Muito obrigado pela audiência. Amanhã tem mais conteúdo aqui no R-City. Não perca nenhum vídeo. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Um grande abraço e até a próxima.